Apesar de estarmos na família Edge 40, o Edge 30 Fusion, que é o smartphone da geração passada, continua reinando absoluto em um quesito: performance. Isso porque esse aparelho traz o chipset Snapdragon 888 Plus, que consegue ser bastante superior ao Dimensity 8020 do Edge 40 e do Dimensity 7030 do Edge 40 Neo. Temos aqui no Edge 30 Fusion mais performance, mais poder de processamento, um aparelho que é ideal para quem gosta de jogos. E tudo isso ainda trazendo acabamento premium, com a tampa traseira em vidro, bordas feitas em metal, uma tela POLED com as bordas curvas e com taxa de atualização de 144 Hz. Ele ainda conta com um carregador de 68 watts na caixa, traz câmera principal de 50 megapixels e uma ultra-wide de 13 megapixels com autofoco e com suporte também ao modo macro, trazendo qualidade de fotos bastante superior, inclusive nesse modo. E ainda conta com outras características legais, como som estéreo e NFC. Tudo isso com um preço abaixo do Edge 40 e do Edge 40 Neo. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é possível encontrar o Edge 30 Fusion por R$ 1.999. Um excelente preço, principalmente para quem está procurando performance, um smartphone com ótima performance. Quem quer um smartphone para jogar com nível de detalhes no máximo por R$ 2.000, o Edge 30 Fusion é uma excelente opção. Mas infelizmente o aparelho também traz alguns probleminhas. Eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, vou explicar para vocês onde ele é melhor e onde é pior do que o Edge 40 e o Edge 40 Neo. Então assista esse vídeo porque tá bem legal, mas antes só vou pedir para você clicar aqui no gostei para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas, para dar essa moral, dar essa força aqui. Então clica aí no gostei. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. O Edge 30 Fusion é um smartphone lindo, um dos mais bonitos da atualidade, inclusive serviu de inspiração para outros aparelhos da própria Motorola, como é o caso aqui do Edge 40 e também do Edge 40 Neo. É bem curioso isso, ver que o Edge 40 não traz o visual do seu antecessor direto, o Edge 30, e sim traz aqui um acabamento baseado no Edge 30 Fusion. E olha, foi uma decisão acertada por parte da Motorola, porque o Edge 30 Fusion é sim um smartphone muito bonito. Ele traz aqui a tela com as bordas curvas, que traz um charme especial aqui para esse smartphone. A sua tampa traseira também traz acabamento em vidro e também é curvada aqui nas pontas, fazendo com que sua borda lateral, que é feita em metal, seja bastante fina aqui nas laterais, enquanto que na parte superior e na parte inferior ela acaba sendo mais espessa. Enfim, é um smartphone que chama muito a atenção pelo seu visual. E traz ainda o acabamento premium, tampa traseira em vidro, bordas em metal. O Edge 40, por exemplo, também traz as bordas em metal, mas a sua tampa traseira utiliza o acabamento em viga leather, que é um acabamento muito bom, uma textura bem interessante na hora de você segurar o aparelho, mas o vidro acaba sendo o acabamento mais premium na prática, né? Apesar de que não tenho nada a reclamar aqui em relação ao Edge 40, gosto muito do acabamento, mas ele é mais premium, é superior aqui no Edge 30 Fusion. Ele conta com apenas 7,5 mm de espessura e o seu peso total é de 170 gramas. Apesar de trazer vidro e metal no seu acabamento, não é um smartphone muito pesado. Mas tá certo que para isso a Motorola sacrificou um pouquinho a sua bateria, caindo de 5.000 para 4.400 mAh. Isso não chega a ser um problema porque a autonomia dele aqui nos meus testes foi bastante próxima aí a um smartphone tradicional de 5.000 mAh. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Aqui na parte superior do aparelho temos o microfone e também a marcação do suporte ao Dolby Atmos. Ele traz áudio estéreo, um dos alto-falantes fica aqui logo acima da câmera frontal de 32 megapixels e o segundo alto-falante fica aqui na parte inferior. Também temos um microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e também a bandeja. Vamos ejetá-la aqui para a gente poder dar uma olhada. Ela vem com duas entradas para chip no formato nano SIM, mas não vem com entrada para cartão de memória. Então não temos a possibilidade de expandir o armazenamento, mas o aparelho vem de fábrica já com 256 GB, inclusive é uma memória bastante rápida, no padrão UFS 3.1. E aqui nessa lateral ficam os botões de volume e também o botão liga-desliga. Eles ficam bem espremidos aqui porque quase não temos borda nas laterais, tanto a tampa traseira quanto a parte da tela aqui tem o acabamento arredondado. O sensor de tais fica na própria tela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é bastante rápido e preciso também. Ó, deixa eu fazer mais uma vez aqui. Na primeira vez eu tive que ligar a tela para eu lembrar a posição, porque tem smartphone que traz o leitor de tais mais para baixo, mais para cima. Mas está aqui, ó. Fazendo o teste, ele acaba sendo bastante rápido e também muito preciso. E também temos o desbloqueio facial, que também é muito rápido e bastante preciso. Falando mais sobre o display, ele tem uma qualidade incrível. Temos aqui uma tela POLED
de 6,55 polegadas, com resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels, com proporção de 20:9 e taxa de atualização de 144 Hz. É uma tela com 1 bilhão de cores e com brilho máximo que pode chegar até 1100 nits. Aqui colocando o brilho máximo para vocês terem uma ideia, temos aqui um display realmente com um brilho excelente e que vai trazer uma ótima legibilidade mesmo quando você estiver debaixo do sol. Deixa eu diminuir aqui um pouco o brilho da tela porque realmente ela tem um brilho bastante forte. Traz suporte ao HDR10 Plus, tem aí a taxa de atualização de 144 Hz que eu falei para vocês e as bordas são bastante finas. Reparem aqui nas bordas superior, nas laterais, a câmera frontal de 32 megapixels fica aqui um furo na tela e até mesmo a borda inferior acaba sendo bastante fina. Então temos aqui um ótimo aproveitamento da área frontal. Como esse aparelho traz as bordas curvas, mesmo com a proporção de 20:9, ele acaba sendo menos largo. Isso acaba também melhorando a pegada, isso porque o smartphone acaba ficando mais estreito. O Edge 30 Fusion foi lançado com o Android 12 e nesse momento ele está atualizado aqui para o Android 13. E para a interface MyUX, que é a interface da Motorola, apesar de termos aqui a aparência do Android padrão, vocês podem notar aqui pela barra de notificações, pela gaveta de aplicativos, apesar disso a Motorola acrescentou mais recursos e ela chama essa interface de MyUX. Alguns deles a gente já conhece bem, como o atalho para você abrir a câmera, que alternar entre câmera frontal e traseira. Temos aqui também o atalho para você ligar e desligar a lanterna. Não funcionou de primeira comigo aqui, agora deu certo. Acabei até bloqueando o aparelho sem querer. Ele também conta com um painel lateral que te dá acesso para até 7 atalhos e você pode escolher quais os tipos de atalhos que você quer utilizar. Pode ser para apps, para ferramentas ou para os seus contatos. Então você pode misturar aqui os tipos de funções. Ferramentas, no caso, são de captura de tela ou para você acionar o modo de uso com uma mão só, fazer gravação de vídeo da tela, enquanto que os apps são os aplicativos em si. Quando você abre o aplicativo aqui por essa ferramenta, ele será aberto no formato de tela livre, ou forma livre, né, como a Motorola costuma chamar, que na verdade é o modo de janela flutuante. Então você pode abrir os aplicativos aqui nesse modo. Deixa eu abrir aqui o app de calculadora, você pode mover aqui por cima da tela inicial ou por cima de outro aplicativo. Se você deslizar até embaixo, você deixa o aplicativo em tela cheia e também existe um botão para você clicar aqui para minimizar e transformá-lo em ícone para poder utilizá-lo futuramente. Quando você quiser reabrir, é só clicar aqui que ele será reaberto. Você consegue dimensionar também, ajustar o tamanho da janela, pode mover aqui em qualquer posição, só que só é possível utilizar um aplicativo em forma livre por vez. E você pode acioná-lo tanto aqui por essa barra lateral, quanto pela multitarefa. Por aqui eu também consigo acionar o modo de forma livre, tá aqui, ou posso também acionar o modo de tela dividida. Deixa eu achar aqui dois aplicativos para colocar em tela dividida. Tá aqui mostrando para vocês, ó. Eu posso redimensionar também, posso clicar aqui no meio para alternar entre os aplicativos, trocar aqui a ordem deles. Então ele conta com esses recursos, todos eles você consegue configurar pelo aplicativo Moto. Ó. Também tem a possibilidade de tirar um screenshot colocando aqui os 3 dedos na tela. Ó, tá aqui, demorou um pouquinho para funcionar, mas acabou dando certo. E você também pode ativar o modo de uso com uma mão só, deslizando aqui da borda para baixo, ó. Então você consegue ter um acesso facilitado aos aplicativos que estão na parte superior. Tudo isso você acessa aqui pelo app Moto. Ó. Você tem a opção de personalização, configuração de gestos. Ó. Por aqui eu consigo habilitar ou desabilitar todos esses gestos que eu mostrei para vocês. E por aqui eu também tenho agora a opção de acionar o Moto Security. Foi uma atualização que chegou junto com o Android 13. O Moto Security permite você, de um único lugar, verificar todas as suas informações de segurança, ver quais aplicativos têm acesso à sua câmera, ao seu microfone. Por aqui eu também consigo acionar a pasta segura. Nessa pasta segura eu consigo colocar aplicativos ou arquivos protegidos por senha e todos eles criptografados. Então aqui eu posso colocar o aplicativo de banco, posso colocar fotos e vídeos e mesmo com o aparelho desbloqueado a pessoa não vai conseguir ter acesso justamente por causa do bloqueio dessa pasta. Então ela é criptografada e para você ter acesso você precisa colocar uma senha. Também existe o Moto Connect que permite você espelhar a tela do Edge 30 Fusion em uma TV ou monitor via conexão sem fio e você pode tanto simplesmente espelhar a tela quanto habilitar uma interface de desktop nessa tela. Então você simula um computador, pode inclusive utilizar o Edge 30 Fusion como um touchpad para controlar a seta na hora de abrir os aplicativos, na hora de fazer a interação. Dá para conectar um teclado Bluetooth diretamente ao aparelho e usar o smartphone como se fosse uma CPU conectada à tela. Você vai ter ali a interface de um computador completo através do Moto Connect. E também existe o Family Space que permite você adicionar aplicativos em uma área separada e limitar o acesso
das pessoas a esses aplicativos. Por exemplo, você quer deixar uma criança jogando um game com o seu smartphone, você pode colocar somente os jogos ali nesse Family Space e pode até ligar um timer para poder limitar o tempo de uso que essa criança vai ter aqui com o smartphone. Então você limita o acesso aos aplicativos, ela não vai ter acesso a todos os apps. Se você vai emprestar o smartphone para uma pessoa, por exemplo, acessar o Instagram, você pode colocar somente o Instagram aqui no Family Space e limitar o tempo de uso. Então são ferramentas bem legais. Muitas delas chegaram junto com o Android 13 nesse aparelho. E ele foi lançado com o Android 12, foi atualizado para o Android 13 e vai receber mais uma atualização para o Android 14. Infelizmente, essa será a última. Isso porque a Motorola prometeu 2 atualizações de Android e 3 anos de atualizações de segurança aqui para esse smartphone. Então o Android 14, a futura atualização será a última a chegar aqui no Edge 30 Fusion. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele continua com o Android 13. Ainda não foi atualizado para o Android 14. E o principal destaque desse smartphone acaba sendo a sua performance. Isso porque temos um chipset bastante poderoso, que não é atual, mas traz muito poder de processamento. O Snapdragon 888 Plus. Esse chipset traz 8 núcleos, sendo um deles de alta performance da série Cortex X1, mais 3 de performance A78 e mais 4 A55 rodando até 2.99 GHz. A GPU é a Adreno 660. Ele conta ainda com 8 GB de memória RAM e traz 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. É uma ótima performance aqui rodando os aplicativos, o sistema, os jogos, o desempenho acaba sendo excelente, inclusive bastante superior ao Edge 40 e ao Edge 40 Neo. Então acaba sendo aqui um diferencial do Edge 30 Fusion. É um smartphone bastante indicado para quem gosta de jogar. Com certeza a performance será excelente. A bateria tem 4.400 mAh, é uma capacidade abaixo da média. Normalmente os smartphones trazem 5.000 mAh, mas ainda assim a autonomia acaba sendo muito boa aqui no Edge 30 Fusion, mesmo trazendo um chipset tão poderoso e mesmo trazendo uma bateria com uma capacidade um pouco menor. Para vocês terem ideia, com o brilho da tela em 120 lux, esse aparelho gastou apenas 2% de bateria durante uma hora de ligação, foram 8% gastos assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 4% gravando o vídeo de 10 minutos em resolução Full HD e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 6%. Então o consumo aqui está mais ou menos na média de aparelhos com baterias de 5.000 mAh. O consumo no YouTube acabou sendo um pouquinho alto, de 8%, mas tem outros aparelhos com baterias de 5.000 mAh que apresentaram o mesmo consumo. Então aqui ele está numa média muito boa. E com destaque de trazer na caixa um carregador de 68 watts. Para vocês terem ideia, 10 minutos de carga, apenas 10 minutos são suficientes para carregar metade da bateria aqui do Edge 30 Fusion. Com certeza é uma bateria bastante rápida. Só ficou faltando mesmo aí suporte a carregamento sem fio. Para esse aparelho, gostaria de ver esse recurso, ele está presente, por exemplo, no Edge 40, mas a Motorola ficou devendo aqui esse recurso no Edge 30 Fusion. O aparelho também traz Bluetooth 5.2, vem com som estéreo e também traz NFC. Inclusive um detalhe interessante, a sua porta USB-C é no padrão 3.1. Normalmente, smartphones intermediários trazem porta USB-C no padrão 2.0. O próprio Edge 40 e o Edge 40 Neo trazem conexão USB-C 2.0 e ela é 3.1 no Edge 30 Fusion, ou seja, transferência de dados entre um aparelho e um computador vão ser mais rápidas aqui no Edge 30 Fusion. Vou trazer um chipset bastante poderoso, o Snapdragon 888 Plus, e também contar com câmeras muito boas. Temos aqui um smartphone que consegue gravar em até 8K, isso mesmo, ele consegue gravar em até 8K com a câmera principal, e sua câmera principal também consegue filmar em até 4K 60 quadros ou em 4K 30 quadros com modo HDR habilitado. Sim, esse aparelho traz modo HDR para vídeos também, mas ele só funciona com a câmera principal. Então a câmera principal filma em 4K 30 e 60 quadros, em 8K a 30 quadros, além de filmar em 4K 30 quadros com HDR. As demais lentes, a ultra-wide e a frontal, conseguem filmar em até 4K a 30 quadros, elas só não filmam em 60 quadros. Mas são funções bastante poderosas aqui, conforme a gente viu. Ele também traz modo HDR automático para fotos, traz modo retrato para câmera frontal e câmera traseira, modo profissional para fotos, possui o modo Night Vision, que é o modo noturno dos smartphones da Motorola, porém apenas para a câmera principal. As demais, ela conta com uma maior exposição em situações de pouca luz, no modo automático, mas o modo Night Vision exclusivo só está presente para a câmera principal, esse acaba sendo um ponto negativo. Ele também traz câmera dupla para fotos e vídeos, cor em destaque para fotos e vídeos. O app traz muitas funcionalidades, ele é bastante completo, tem câmera lenta, time-lapse também, consegue gravar em até 4K com todas as lentes e até 8K com a câmera principal. Traz também estabilização de imagem durante as gravações. Olha, são câmeras muito boas, principalmente para fotos. Para vídeos, o resultado é muito bom, mas eu acho que ele fica um pouquinho abaixo em relação a alguns concorrentes. Mas eu estou deixando aqui alguns
alguns exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. Aqui mostrando o áudio, ele é estéreo, com suporte ao Dolby Atmos e a qualidade é muito boa. Tá aqui mais ou menos no mesmo nível do Edge 40 e do Edge 40 Neo. Os graves são bons, a qualidade é muito boa. O volume é alto também. Fala, Big Geeks, tudo não bom é com extremamente vocês? alto, Pois é, galera, no mas dia que está acaba saindo sendo esse vídeo, muito a bom. Motorola está E aqui lançando mostrando o display de 6,55 polegadas rodando os vídeos. Temos aqui uma tela POLED, resolução Full HD+, taxa de atualização de 144 Hz, bordas bastante finas e com brilho máximo de 1100 nits. Bom, vocês viram até aqui que o Edge 30 Fusion é um smartphone excelente. Muito bonito, com um visual premium aqui, tampa traseira em vidro, bordas em metal, tela aqui com as bordas curvas, traz um desempenho excelente com o Snapdragon 888 Plus, somados aí aos 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, a bateria de 4.400 mAh, apesar de ter uma capacidade um pouquinho abaixo da média, consegue entregar uma ótima autonomia e com destaque ainda para o carregador de 68 watts, capaz de carregar a metade da bateria em apenas 10 minutos. O aparelho consegue filmar em até 8K com a câmera principal, todas as demais filmem até 4K, então temos aqui um conjunto excelente. Tudo isso com esse smartphone com um preço bastante atraente. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está saindo por R$ 1.999, inclusive mais barato do que o Edge 40 e o Edge 40 Neo, inclusive trazendo aqui algumas vantagens. Bom, e falando de vantagens, comparando com o Edge 40 e com o Edge 40 Neo, temos aqui como grande destaque o seu desempenho. O Snapdragon 888 Plus é muito superior ao Dimensity 8020 ou 7030 do Edge 40 e Edge 40 Neo respectivamente. Apesar de serem ótimos chipsets, em desempenho, o Edge 30 Fusion acaba sendo superior. O aparelho também vem com uma caixa mais recheada de acessórios. Além do carregador de 68 watts, ele traz capinha, traz fone de ouvido e, inclusive, sua tela tem uma película aqui para ajudar a proteger o aparelho. Itens que foram retirados no Edge 40 e no Edge 40 Fusion. Todos eles, inclusive a película aqui não está mais presente nesses dois aparelhos. Inclusive eu tinha esquecido de mencionar, mas tanto a sua tela quanto a sua tampa traseira trazem a proteção Gorilla Glass 5. Outra vantagem está justamente no seu acabamento mais premium. Tá certo que não chega a ser uma grande vantagem, porque eu acho, por exemplo, o Edge 40 muito bonito, com a tampa traseira em viga leather. É um tipo de acabamento com uma textura bastante interessante no toque, visualmente muito bonita. Gosto muito aqui do acabamento do Edge 40, mas o vidro acaba sendo mesmo um acabamento mais premium, além dele trazer as bordas metal, que também estão presentes no Edge 40. O Edge 40 tem o viga leather na traseira e as bordas feitas em metal, e o Edge 40 Neo ele vem com a tampa traseira em viga leather e as bordas feitas em plástico. E por fim temos a questão do preço, que acaba sendo diferencial. Ele está custando aqui R$ 1.999 nesse momento. E quanto às vantagens em relação ao Edge 40 e o Edge 40 Neo, o primeiro está na falta da proteção contra água e poeira, a proteção IPM8, que está no Edge 40 e no Edge 40 Neo, mas infelizmente não está presente aqui no Edge 30 Fusion. Ele só traz a proteção contra respingos. Temos a questão da bateria. O Edge 40 traz a mesma capacidade, 4.400 mAh, é a mesma capacidade do Edge 30 Fusion, mas o Edge 40 Neo vem com uma bateria maior, de 5.000 mAh, acaba sendo uma vantagem. E o Edge 40 vem com carregamento sem fio, um recurso que não está presente nem no Edge 30 Fusion, nem no Edge 40 Neo. Então, dependendo da característica, um outro aparelho vai acabar trazendo aí uma ou outra vantagem. E por fim, temos a questão das atualizações. Os três aparelhos vão receber 2 atualizações de Android, mas o Edge 30 Fusion veio com Android 12, ele foi atualizado para o Android 13 e o Android 14 será a sua última atualização. Edge 40 e Edge 40 Fusion foram lançados com Android 13, eles vão receber as mesmas 2 atualizações, porém eles vão até o Android 15. Vão receber o Android 14, futuramente também vão receber o Android 15. Dependendo das suas preferências, um outro aparelho, né, talvez o Edge 30 Fusion, o Edge 40 ou o Edge 40 Neo, vão te atender melhor, vai depender de quais são as suas prioridades. Para mim fica bastante claro de que se você está procurando performance e o menor preço, o Edge 30 Fusion nesse momento acaba sendo a melhor opção. E você, qual desses 3 aparelhos você levaria para casa? Edge 30 Fusion, Edge 40 ou o Edge 40 Neo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber muito a sua opinião. E aproveita, já que você vai comentar, também deixa aí o like no vídeo, clica aí no gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fui!